Direto da redação. João, me chega aqui uma notícia agora aqui, eu vou até entrar nela agora aqui, porque a pandemia jogou a Supervia, que é a empresa que explora o transporte ferroviário no Rio de Janeiro, transporte urbano de passageiros, na lona, literalmente. Com o argumento de que perdeu metade dos passageiros durante a pandemia e que acumula uma dívida de cerca de 1,2 bilhão, a empresa que opera os trens urbanos no Rio de Janeiro, ela deu entrada com pedido de recuperação judicial no Tribunal de Justiça do Estado. Sejamos atentos a essa reportagem agora da Cristiane Ribeiro. Vamos à reportagem. Com o argumento de que perdeu metade dos passageiros durante a pandemia de Covid-19 e que acumula uma dívida de cerca de 1 bilhão e 200 milhões de reais, a Supervia, que opera os trens urbanos na cidade do Rio de Janeiro, deu entrada no Tribunal de Justiça do Estado em um pedido de recuperação judicial. Segundo a concessionária, o pedido feito nesta segunda-feira visa preservar a prestação de serviço aos milhares de passageiros de trens da região metropolitana do Rio e iniciar um novo ciclo de negociação junto aos credores e ao governo do Estado para superar a crise financeira. O diretor financeiro da Supervia, Fernando Ginjas, destaca que, além dos custos fixos para manter a operação do sistema ferroviário, a empresa tem sofrido com a insegurança ao redor da linha férrea, o que aumenta os prejuízos. Nos primeiros meses desse ano, os casos de furto de cabo triplicaram em relação ao mesmo período do ano passado. A exemplo do que tem ocorrido aí com diversas outras empresas de serviço público. Além disso, a empresa tem sofrido também os impactos de paralisação da operação por tiroteio, aumento de lixo depositado na via, entre outros problemas, né? Tudo isso amplia os gastos da concessionária e agrava, traz problemas ainda maiores aí para a prestação de serviço. Em comunicado aos funcionários, o presidente da Supervia, Antônio Carlos Sanches, disse que a proteção judicial vai garantir que a empresa possa preservar a prestação de serviço aos milhares de passageiros e manter em dia as obrigações que tem com cada um dos empregados. A AGETRANSP, agência reguladora dos transportes públicos no Estado, informou que está avaliando o impacto desse pedido de recuperação judicial ao contrato de concessão. O Tribunal de Justiça informou que o processo foi distribuído para a segunda vara empresarial e que ainda não há manifestação do juiz responsável. Da Rádio Nacional no Rio de Janeiro, Cristiane Ribeiro. João Gabriel, eu entrei nessa reportagem agora para a gente chamar a atenção para o dilema também que atinge as empresas de ônibus, as empresas de transporte coletivo nas cidades. Em Friburgo, a empresa que explorava as linhas, que era a Faiol, ela abandonou as linhas, pegou os ônibus, levou para o Rio de Janeiro e entregou as linhas todas à Prefeitura de Friburgo, na região serrana do Rio de Janeiro. Aí a Prefeitura, a empresa Itapimirim, ela entrou emergencialmente explorando as linhas urbanas para evitar que a população de Friburgo ficasse sem transporte coletivo, sem transporte de ônibus. E nós estamos diante de algumas cidades aqui na região, no norte do estado do Rio de Janeiro, com empresas de ônibus à beira da falência. Isso não acontece, por exemplo, em Macaé, porque a passagem é subsidiada. A passagem em Macaé custa R$1 e a prefeitura ela complementa, ela paga, ela subsidia a passagem. Onde tem subsídio, as empresas estão sobrevivendo. Mas em cidades como Campos dos Goytacazes, por exemplo, eu tenho aqui relatos de empresários do setor de transporte coletivo, que eles afirmam o seguinte, que eles estão há 6 anos sem reajuste de passagem. Eles afirmam aqui que a passagem na cidade era subsidiada no período do governo Rosinha Garotinho, e ali eles já enfrentavam problemas porque havia atrasos nos repasses da prefeitura, as empresas paralisavam, os rodoviários realizavam greves porque havia atraso de salários. Mas a situação se agravou muito a partir do momento que o subsídio acabou. Não existe mais a passagem subsidiada. E ao mesmo tempo subiu o combustível, subiu o preço de insumos, de pneu, tudo subiu. E a passagem ela está estagnada no mesmo valor há 6 anos. Isso procede, Gabriel?
Procede sim, Roberto. O setor vive uma crise e você sabe que na gestão passada a Prefeitura de Campos colocou um novo modelo de transporte que separava as linhas dos ônibus, né? As vans faziam o transporte mais distante, de localidades e distritos distantes, e o ônibus pegava esse pessoal e levava para o centro. Com a nova gestão, voltou tudo como era antes, as vans agora vão direto para o centro, e elas e a linha de ônibus competem nas mesmas linhas, o que tem causado reclamações e protestos dos empresários de ônibus. Tem empresa de ônibus, Roberto, que não paga salário aos funcionários. Eles estão pagando comissão por passageiro que entra no ônibus. Deixa eu entender. O motorista e o cobrador, ele não tem o salário mensal na empresa de ônibus. Ele recebe pelo passageiro que ele transporta. Quando ele recebe ali, ele vai lá, tira a parte dele e entrega a parte do empresário. É isso que você está me narrando, ô João Gabriel? Exatamente. Tem empresas de ônibus que aderiram a esse contrato com os motoristas e cobradores. Olha, essa é uma modalidade que, sinceramente, eu não conhecia. Então, não tem dinheiro, naturalmente, não tem fluxo de caixa, não tem dinheiro para pagar o salário mensal. Ele faz um acordo, você trabalha, o que você recebe eu fico com uma parte, você fica com outra. Virou ali uma espécie de sociedade informal, com o que ganha. Se não ganhar nada, ninguém ganha nada, acabou. Meu Deus do céu. Então é a falência do sistema de transporte coletivo na cidade. Então isso aí está narrando, vai batendo aqui. A situação é até mais grave do que me foi narrado aqui, que eu recebo aqui pelo WhatsApp aqui, do que me foi narrado. A situação é muito mais grave do que as pessoas então imaginam. Portal View. O mundo na palma da mão.